a gente, né, para manter a tradição aqui, vamos começar pelo Lula Urso, né, onde o Lula não mandou muito bem. E eu vou começar com o Ricardo. Ricardo, seria um destaque teu aí negativo? Em que momento o Lula foi urso nesse primeiro ano de governo, na tua visão? Eu acho que um dos principais momentos urso do Lula foi o embate dele com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Não foi um embate que começou com a posse do Lula, ele já vinha de antes. O Lula já criticava a política de juros do Banco Central durante a campanha. As críticas subiram um pouquinho de tom depois que ele foi eleito, mas elas cresceram mesmo depois da posse, né? E aí, eu acho que os juros altos, no nível que eles estavam, de 13,75% ao ano, eles realmente têm um efeito contracionista sobre a economia. E me parece que havia um temor do Lula de que esse efeito contracionista ele travasse a retomada da economia ou então levasse a um resultado ruim do PIB. E as projeções para o PIB no começo de 2023 eram realmente muito ruins, né? As críticas do Lula elas me soaram um pouco como uma apólice de seguro naquele momento. Se tudo desse muito errado, ele já tinha a quem culpar, seria o Banco Central. Mas, para além dessas críticas ao Banco Central, ele direcionou muitas críticas pessoais ao Roberto Campos Neto. E eu não sei se vocês lembram, ele às vezes nem citava o nome, né? Eu acho que ele só começou a citar o nome do Roberto Campos Neto depois que ele começou a baixar os juros. Chamava de aquele cidadão, Aquele né? Mas um tom bem cidadão, pejorativo. aquele rapaz, né? Ele dava umas tamancadas assim no Campos Neto. E aí tem também gente no mercado que atribuía a esse confronto entre do Lula com o Campos Neto, que não, era um confronto que ele não tinha muito rebate. O Lula atacava e o Campos Neto se defendia como podia, e jogando no campo da política, que é o campo onde o Lula tem familiaridade. Ah, ele, naquele momento, tem gente que acredita que atrasou o início da queda dos juros justamente por causa desses ataques. Aquilo foi causando instabilidade, a curva de juros foi dando aquela empinada e o pessoal ficou ali segurando a onda ali no Banco Central. Foram fazer isso a partir de agosto, né? E aí, assim, a gente está colocando aqui como um momento urso do Lula. Eu já pensei em outra coisa, seria meio que um momento mico, porque foi um confronto meio desnecessário ali naquele momento. Na hora que a gente vê o resultado do ano, assim, já no segundo semestre, o Banco Central começa a cortar os juros. O Lula Campos Neto se aproxima. Aí, já ainda no primeiro semestre, a gente já tem o PIB dando uns sinais que ele não tinha sido tão afetado pelos juros altos como realmente se imaginava que seria. E aí, no final do ano, terminou naquela confraternização, os dois parecendo velhos amigos, comendo um churrasco, o Campos Neto sendo um dos últimos a sair ali do Palácio do Jaburu, naquele encontro com o Lula e ministros do governo e tal. Então, eu fico com esse momento como um momento urso do Lula em 2023. Eu acho que cabe destacar que fazer críticas aos juros e ao trabalho do Banco Central é absolutamente normal. E o Lula, na condição de presidente da República, tem o direito de fazer isso. Mas eu acho que o erro na condução foi justamente levar um pouco para o lado pessoal, dizer que insinuar em vários momentos que o Campos Neto estava ali a serviço do bolsonarismo, o que, na minha visão, não é verdadeiro, é uma crítica até injusta, porque o Banco Central subiu os juros praticamente na véspera das eleições de 2022, quer dizer, então, tese ele até prejudicou o Bolsonaro com essa política, quer dizer, então ele agiu, eu entendo que o Roberto Campos Neto, estando certo ou errado, podemos aqui discutir, dedicar um programa, e acho que a gente vai fazer isso em algum momento desse ano, que vai ser o último ano do Campos Neto à frente do Banco Central, então em algum momento a gente vai aqui também falar dos momentos urso e touro do Campos Neto. Mas, embora a gente possa fazer as críticas à condução da política de juros, o Campos Neto, pelo que me parece, fez tudo do ponto de vista técnico, ou pelo menos do ponto de vista do que ele acredita. Pode ser que ele esteja errado, mas ele fez
por uma convicção técnica do que, enfim, os dados que ele tinha ali à disposição, e a gente pode até discutir se ele fez certo ou fez errado. Então, essa crítica pessoal, eu entendo que não pegou bem. Enfim, e como você falou, né? A gente acabou tudo no churrasco ali no fim do ano, então a gente podia ter começado o ano já. Ele já poderia ter chamado, talvez, o Campos Neto um churrasco no começo do ano. Quem sabe não teria amolecido ali o coraçãozinho do Campos Neto e a Selic não tivesse caído antes, né? Eu acho que o Lula fez foi um pouco jogar para a torcida dele. Porque como o Banco Central agora tem autonomia formal, né, o mandato do presidente é desencontrado do mandato do presidente da República, o Lula não podia fazer muita coisa, né? Então a única coisa que ele podia fazer era criticar, né? O problema é que quando ele fez isso e quando ele levou para o lado pessoal, começou um temor de que talvez ele quisesse acabar com a autonomia formal do Banco Central. Né? E isso seria muito ruim para o cenário macroeconômico, para os juros e tudo mais. E, enfim, não foi o que aconteceu, mas eu acho que foi uma forma de ele falar, do Lula falar para a base dele: olha, eu sou contra, hein? Eu não posso fazer nada, não posso demitir esse cidadão, mas eu sou contra, tô me posicionando aqui para vocês saberem que eu sou contra. Então, assim, eu acho que ele foi fazer política, mas ele foi fazer política com um assunto que mexe nos mercados muito diretamente. Realmente, assim, o bolso das pessoas é muito sensível com esse tema. E criou, como o Ricardinho falou, um ruído desnecessário que poderia não ter acontecido e o juro poderia ter começado, de repente, a cair até antes. No final, não só o tema da independência formal do Banco Central saiu da pauta, como também um outro temor do mercado, que era a questão da meta de inflação para 2025, de uma mudança, de um aumento na meta de inflação para 2025, acabou também não acontecendo. Quer dizer, então foi aquele, né, o clássico shakespeariano, muito barulho por nada, no fim das contas.